Seja bem-vindo ao Ouça e Evolua. Aqui, a leitura vira conversa, E a conversa vira transformação. resumos de livros que inspiram e mudam sua vida. O conhecimento que você precisa no tempo que você tem. Olá, que bom ter você por aqui para mais uma conversa nossa. Hoje a gente decidiu mergulhar um pouco mais fundo nos textos da Mel Robbins, sabe? Opa, legal. Aquela autora, né? Da regra dos 5 segundos e tal. Essa mesma. A gente separou um material que fala bastante sobre como ela sugere lidar com ansiedade, procrastinação, sabe? Aquela autocrítica que às vezes não larga a gente. Temas universais, né? Quem nunca? Pois é. E o foco do material que a gente viu são dois conceitos que ela bate muito na tecla. A tal regra dos 5 segundos, que ficou super famosa, Aham, essa eu conheço bem. e uma outra ideia que no original é Let Them Theory, e aqui no Brasil ficou como Deixa Pra Lá. Uma tradução boa até. Deixa pra lá, interessante. Menos conhecida, talvez. Um pouco menos, mas a ideia é potente também. Então, o que a gente pensou foi, vamos tentar entender a essência disso, tipo, como essas ideias, segundo o que ela mesma escreve, podem ser ferramentas práticas, Bora destrinchar isso aí. Como funciona na prática, né? sem filtro. Exato. Vamos lá, então. Para começar, a regra dos 5 segundos. Parece que nasceu num momento bem, digamos, caótico da vida dela, né? Totalmente. Os textos pintam um cenário bem pesado, sabe? Dívida absurda, falam em $800 mil. Nossa. É muito dinheiro. Pois é. E não era só isso. Desemprego, uma ansiedade paralisante mesmo, e aquelas fugas que muita gente conhece. Álcool, o botão soneca do despertador sendo o inimigo, Ah, o botão soneca, um clássico. culpar o marido, adiar tudo. Ela descreve muito bem aquele sentimento de se sentir perdida, sabe? Vendo a vida dos outros andar e a dela. Empacada. E ela já tinha tentado um monte de coisa, né? Li que foi de defensora pública, a advogada, passou por startup, publicidade. Coach, programa de rádio, até ateliê de cerâmica. Uma busca longa. E as coisas mais básicas, tipo levantar da cama, pareciam montanhas. Acho que muita gente se identifica com essa sensação de paralisia, né? Mesmo sem ter uma dívida de $800 mil. Com certeza. E aí, no meio desse caos todo, vem a virada, que ela conta de um jeito quase banal, né? Sim, vendo TV, um lançamento de foguete da NASA, aquela contagem 5, 4, 3, 2, 1, E ela teve o estalo. E se eu usar isso pra me lançar da cama? Simples assim. meio que no desespero, né? Nasceu a regra dos 5 segundos. E a regra é ridiculamente simples. Sentiu aquele instinto, aquela vontadezinha de agir em direção a um objetivo? Conta 5, 4, 3, 2, 1 e pum! Se mexe fisicamente. Qualquer movimento. Porque se esperar mais que 5 segundos, O cérebro já entra em modo de autoproteção, né? Medo, dúvida, desculpa. E você não faz mais nada. A janela de oportunidade fecha. e qual é a lógica por trás disso, segundo o que ela explica? Como uma contagem regressiva faz essa mágica? Então, a sacada, pelo que eu entendi dos textos, é que a contagem exige foco. Você meio que desliga o piloto automático da hesitação. Quebra o padrão. Faz sentido. Tira o foco da dúvida e coloca na contagem. Exato. Interrompe aquele ciclo de pensar demais, de se auto-sabotar, cria um impulso inicial, um ritual de partida, como ela chama. É uma ferramenta para agir apesar dos sentimentos. Ah, isso é importante. Agir apesar de se sentir mal, com medo, sem vontade. Precisamente. O texto enfatiza muito isso. Você pode estar se sentindo péssima, mas ainda assim pode fazer o que precisa ser feito. A ação vem primeiro, o sentimento talvez venha depois. Ou não, mas a ação acontece. E a ideia é que uma pequena ação puxa a outra, né? Cria um momento. Exatamente. Começa com um levantar da cama, mas aí ela usou para tudo. Para pegar o telefone e fazer uma ligação difícil, para abrir aquelas correspondências que dão medo. Contas, provavelmente. Sei como é. Aham. E ela relata que usou isso direto. Diz que os 2 anos seguintes ainda foram super difíceis, sabe? Para sair do buraco financeiro, resolver treta no casamento, lidar com ansiedade que não some de um dia para o outro, falta de confiança, procurar emprego, voltar a cuidar da saúde. Foi um processo longo, então, não foi mágica. Nada de mágica.
Mas foram essas pequenas ações consistentes, impulsionadas pela regra, que, segundo ela, deram o pontapé inicial para retomar o controle. E o ponto central aí parece ser essa coisa da agência pessoal, né? De parar de esperar. Sim, os textos batem muito nisso. Esperar se sentir pronta, esperar o momento certo, esperar o medo diminuir é furada. A ideia de que ninguém está vindo te salvar é bem forte. É meio dura, mas faz sentido. É sobre você mesma se dar a permissão para agir, e a regra seria essa ferramenta física, concreta, para criar essa permissão através do movimento imediato. Você não controla o medo, mas controla o 5, 4, 3, 2, 1 e o levantar da cama. Interessante mesmo essa conexão corpo-mente para quebrar a inércia. Mas e a outra teoria? O deixa pra lá. Como que isso entra na conversa? Parece que também veio de uma história pessoal, né? Veio sim, e uma história ótima, por sinal, envolvendo o filho dela, o Oakley, e o baile de formatura da escola. Ah, me conta, adoro essas histórias de origem. Então, imagina a cena. Aquela confusão pré-baile, né? Correndo atrás de smoking, tênis pro filho, quem ia com quem, aquela loucura. Super normal. Aí ela foi lá e comprou uma daquelas flores pra colocar na lapela, sabe? Ou no pulso da menina, não lembro direito. E o filho disse, mãe, a garota não quer usar isso. E ela, claro. Insistiu, achando que sabia o que era melhor, que era um detalhe importante e óbvio que passou vergonha depois porque a menina já tinha a flor dela. Um clássico materno, talvez. Total. A gente sempre acha que sabe mais, mas a história não para aí, né? Não. Para completar, caiu um dilúvio no dia. Ninguém tinha reserva em restaurante chique, nada disso. E os adolescentes resolveram por conta própria, vamos numa lanchonete mexicana aqui perto. O Amigos Taqueria. Imagina o pânico dos pais. Exato. Os pais tentando intervir, organizar algo decente, controlar a situação toda. E aí a filha dela, a Kendall, vira pra ela e solta a frase que mudou tudo. Qual? Mãe, se o Oakley e os amigos querem ir comer taco antes do baile, deixa eles. Deixa eles ficarem encharcados. Deixa os tênis estragarem. O baile é deles, mãe, não seu. Deixa pra lá. Uau! Que sacada da filha. Direto no ponto. Foi o clique pra ela. Daí nasceu a teoria Let Them. O deixa pra lá. E qual a essência disso, então? Tirando a história engraçada. A essência, pelo que os textos explicam, é: para de gastar sua energia vital tentando controlar o que por natureza é incontrolável. E o que seria incontrolável? Basicamente, quase tudo que não é você mesma. As opiniões dos outros, o humor deles, as ações, as escolhas, se gostam de você ou não. Tentar gerenciar isso tudo é um caminho direto para exaustão e frustração. É verdade, a gente gasta uma energia enorme com isso. Muita. E a proposta do deixar pra lá é: reconheça o que você não controla e solta. Deixa aí. Diz internamente, ok, isso não é meu para controlar. Deixa pra lá. E o que se ganha com isso? A ideia é que você recupera seu tempo, sua paz de espírito, seu foco, sua energia que antes ia para tentar mudar o outro ou a situação externa, volta para você. Para a única coisa que você realmente pode controlar. Que são? Suas próprias ações, seus pensamentos, seus sentimentos, suas respostas. Sua felicidade, segundo essa lógica, se desvincula do comportamento do outro. É uma mudança de perspectiva bem radical. Tem um outro exemplo que ela dá que ajuda a entender, né? Aquele da viagem das amigas. Ah, sim. Esse é ótimo também. Ela conta que descobriu pelas redes sociais onde mais que um grupo de amigas tinha feito uma viagem juntas sem convidá-la. Ai, situação chata. A primeira reação deve ter sido péssima. Com certeza. Ela descreve aquele mix de rejeição, insegurança, ficar se perguntando por quê, o que eu fiz. O impulso inicial foi querer ligar, investigar, entender, talvez até consertar a amizade, sabe? Super compreensível esse impulso. Totalmente. Mas aí ela aplicou o deixa pra lá. E, segundo o relato dela, isso ajudou a perceber algumas coisas. Primeiro, a viagem delas não era sobre ela. Não era pessoal. Elas tinham o direito de fazer os planos delas. Libertador pensar assim, né? Muito. Foi um jeito de soltar essa necessidade de controlar o que as amigas sentiam ou faziam e de não levar tudo pro lado pessoal. E por que a gente tem essa necessidade tão grande de controlar os outros, hein? O texto fala algo sobre isso? Fala sim. Conecta isso com medos bem primitivos nossos. Medo de exclusão, medo de não ser amado, medo de perder o controle da situação, que nos faz sentir vulneráveis. Faz sentido.
medos básicos. Só que o paradoxo é que, quanto mais a gente tenta controlar o externo para aliviar esses medos, mais ansiosos e estressados a gente fica. É um ciclo que não fecha. E o deixa pra lá seria o botão de desligar desse ciclo. Seria uma forma de interromper, de reconhecer conscientemente. Ok, isso aqui foge da minha alçada, não posso controlar isso. E aí você para de alimentar o ciclo vicioso da ansiedade por controle. Ok, entendi a parte do deixa pra lá. Mas você disse que tinha mais, né? Não era só larga-mão. Exatamente. Essa é a sacada crucial que os textos apresentam. O deixa pra lá é só metade da equação. A outra metade, fundamental, é o deixa comigo ou let me, no original. Deixa comigo. O que isso significa na prática? Significa que depois de soltar o controle sobre o que é externo e incontrolável, você ativamente assume a responsabilidade total pela sua parte, pela sua reação, pelos seus pensamentos, pelas suas próximas ações. Sobre autoconsciência, como eu estou me sentindo com isso, autocompaixão, ok, sentir isso é normal, empoderamento, o que eu posso fazer agora, e principalmente responsabilidade, como eu escolho responder a isso. Entendi. É o momento de olhar pra dentro, então. Exatamente. É a pergunta. Ok, diante disso que aconteceu e que eu não controlo, o que eu vou fazer? Qual é a minha próxima ação? E no exemplo da viagem das amigas, como entrou o deixa comigo? Depois do deixa pra lá, a viagem delas acontecer sem ela, veio o deixa comigo. E aí ela conta que refletiu sobre a parte dela na situação. Percebeu que ela mesma não tinha investido muito tempo ou energia naquelas amizades nos últimos anos. Nossa, que honestidade. Pois é. Ela entendeu que não era culpa delas, mas sim responsabilidade dela cultivar as relações que ela desejava ter. O foco saiu da mágoa para a ação. O que eu preciso fazer se quero ter essas amizades mais próximas. Faz toda a diferença essa segunda parte, né? Senão fica só um conformismo meio vazio. Totalmente. O deixa comigo é a ação. É onde você pega as rédeas da sua vida de volta, mesmo quando as circunstâncias externas não são as ideais. Tem um outro exemplo que ilustra isso bem no dia a dia, que é o do avião, né? Ah, esse é ótimo para situações cotidianas. Ela está no avião e o cara do lado não para de tossir sem cobrir a boca. Situação clássica de irritação aérea. Total. A reação inicial dela foi a que a maioria teria. Irritação profunda, julgamento, que pessoa egoísta, nojento, medo de ficar doente. Chegou a falar com ele? Tentou pedir para ele cobrir a boca, mas aparentemente não adiantou muito. Frustração aumentando. E aí, como ela aplicou a teoria? Entrou a dupla. Deixa pra lá o fato de ele estar tossindo e não cobrir a boca, algo que ela não conseguia controlar, e imediatamente o deixa comigo. O que eu posso fazer para lidar com isso? E o que ela fez? Se protegeu. Pegou a echarpe que tinha, cobriu o próprio nariz e boca, colocou fones de ouvido para abafar o som da tosse, o foco mudou completamente. Saiu da irritação com o incontrolável, ele, e foi para a ação controlável, ela se proteger. Simples, mas genial para reduzir o estresse na hora. Você para de lutar contra o outro e cuida de si. Exato. E isso conecta com o que os textos mencionam sobre estresse crônico, citando a doutora Aditi Nerukar. É verdade, tinha essa parte. Como o cérebro reage, né? Sim. A ideia é que, sob estresse crônico que afeta muita gente, tipo 7 em cada 10 pessoas, segundo o material, nosso cérebro fica meio que travado no modo sobrevivência. A amígdala, nosso centro de alarme, fica hiperativa. E a parte racional, o córtex pré-frontal, fica meio offline. Exatamente. A gente reage mais e pensa menos. E a combinação deixa pra lá plus deixa comigo, especialmente se você adiciona uma pausa consciente, uma respiração profunda. Aquilo ativa o nervo vago, né? Que acalma. Isso funciona como um mecanismo para desligar essa resposta automática de estresse. Permite que você retome o controle consciente, saia da reatividade da amígdala e use o córtex pré-frontal para escolher a sua resposta, em vez de ser dominado pela emoção do momento. Faz muito sentido fisiológico, então, não é só uma ideia bonitinha. Parece ter uma base neurocientífica interessante por trás. E o legal é que os textos exploram como usar essa dupla, deixa pra lá, deixa comigo, em várias áreas da vida, né? Não só em perrengues de avião ou viagens de amigas. Sim, a aplicabilidade parece bem ampla, dão vários exemplos. Tipo no trabalho, se não rola aquela promoção merecida... Exato. A sugestão seria:
Deixa para lá a decisão do chefe, a possível enrolação, a injustiça percebida, coisas que você não controla, e ativa o deixa comigo. Beleza, o que eu faço com essa energia e frustração agora? Vou focar em procurar um novo emprego, atualizar meu currículo, fazer contatos, desenvolver uma nova habilidade. Assuma responsabilidade pela minha trajetória profissional. Boa. E para lidar com o medo da opinião alheia, que é um fantasma para tanta gente, ela mesma sentiu isso, né? Sim, quando começou a falar publicamente sobre o negócio de palestras dela, a lógica é a mesma. Deixa para lá o que os outros vão pensar ou dizer, isso está fora do seu controle e, honestamente, muitas vezes diz mais sobre eles do que sobre você. O texto até usa o conceito de ponto de vista. A reação de alguém vem do filtro dela. Lembro do exemplo da reação da mãe dela ao noivado. Cada um vê com seus olhos. Exatamente. E o deixa comigo é, apesar do medo do julgamento, eu vou postar. Eu vou seguir meu objetivo. Eu vou viver de acordo com meus valores. É focar na sua ação e autenticidade. E para situações mais delicadas, tipo lidar com gente com reações emocionais meio infantis, aquela pessoa que faz tratamento de silêncio ou tem chilique de adulto. Que teste de paciência, né? Mas a fórmula se aplica. Deixa para lá a reação imatura do outro. Você não é responsável pelas emoções dele nem tem que consertá-lo. E o deixa comigo é, como eu escolho responder a isso? Não entro no jogo infantil, não internalizo a crítica ou o drama, estabeleço limites claros e saudáveis e mantenho minha própria postura madura. Difícil, mas necessário para não ser sugada pelo drama alheio. Com certeza. E na comparação? Aquela que a gente faz o tempo todo, ainda mais com rede social. Ah, essa dói. O material traz uma distinção importante. Separar a comparação que só serve para torturar, focar em coisas imutáveis ou sorte do outro, daquela que pode ensinar algo, focar em habilidades, estratégias, esforço que você pode replicar. Interessante essa divisão. Então, deixa para lá a sorte do outro, a beleza natural, a herança que caiu do céu, coisas imutáveis. E deixa comigo. O que essa pontinha de inveja está me mostrando sobre o que eu desejo para minha vida? Posso usar isso como informação, como inspiração para agir, focar na minha resiliência, no meu esforço, no meu caminho. O exemplo da inveja da casa reformada da amiga vai nessa linha. Em vez de só sofrer, ela usou para pensar no que queria para a casa dela. Usar a inveja como bússola, então. Curioso. E nas amizades? Que na vida adulta passam por tantas mudanças. A tal grande dispersão, como o texto chama. Amigos se afastam, casam, mudam de cidade, prioridades mudam. A abordagem seria, deixa para lá o fato de que algumas amizades vão se afrouxar ou mudar de configuração. Isso faz parte. Aceitar que nem tudo dura para sempre do mesmo jeito. Exato. E o deixa comigo é, como eu lido com isso? Sou flexível, sou proativa para manter contato com quem importa. Dou o primeiro passo para fazer novos amigos ou reconectar com antigos. Não fico só esperando que os outros venham até mim. O exemplo dela se mudando e começando a puxar papo com estranhos no café ilustra bem essa parte. É a parte ativa, de novo. E quando a gente quer muito motivar alguém a mudar, tipo um familiar que precisa cuidar da saúde, um amigo, a gente tende a pressionar, né? E a pressão, como a gente sabe, geralmente tem o efeito contrário. Cria resistência, a pessoa se fecha. Então, a sugestão do texto é, deixa para lá a tentativa de forçar, de empurrar a mudança. Ninguém muda porque o outro quer. A motivação tem que ser interna. Tá, mas aí a gente não faz nada, só assiste. Não necessariamente. O deixa comigo entra de outra forma. Como eu posso influenciar positivamente, em vez de pressionar. Talvez sendo o exemplo, ou, como os textos mencionam, usando técnicas que vêm da entrevista motivacional, fazendo perguntas abertas que ajudem a pessoa a encontrar a própria razão para mudar. Coisas como o ABC da mudança ou os 5 porquês que ajudam a explorar a situação junto com a pessoa sem impor. É mais sutil, então. Mais sobre facilitar do que forçar. Exatamente. E para ajudar pessoas em dificuldade no momento bem ruim. Tipo alguém com vício ou depressão profunda. Isso. Aqui a linha é muito tênue entre apoiar e tentar resgatar.
entre facilitar a recuperação e simplesmente tirar a pessoa da responsabilidade dela. A sugestão é: deixa para lá a luta que é intrinsecamente da pessoa, o tempo que ela precisa para se reerguer. Permitir que ela enfrente as consequências naturais das suas escolhas, por mais duro que seja, às vezes é crucial para o aprendizado. Isso é difícil para quem está de fora vendo o sofrimento. Muito. Mas o Deixa Comigo aqui é sobre como eu ofereço apoio genuíno sem tomar o problema para mim, como eu crio um ambiente que favoreça a cura, mas sem fazer pela pessoa o que só ela pode fazer, como estabeleço limites claros, especialmente financeiros, para não me tornar um facilitador do problema. O exemplo que ela dá da filha com ansiedade noturna ilustra isso. Não era sobre eliminar a ansiedade para ela, mas estar lá, apoiando enquanto a filha aprendia a lidar com aquilo. É um equilíbrio delicado entre amor e limite. Totalmente. E por fim, até em relacionamentos amorosos essa ideia se encaixa, né? Como assim? Principalmente naquela fase inicial de conhecer alguém. Sabe quando a pessoa fica investindo em alguém que claramente não está na mesma página, ou que só dá sinal trocado, ou fica idealizando um potencial que nunca se concretiza? Ah, clássico também. A aplicação seria: deixa para lá o comportamento ambíguo ou desinteressado do outro. Pare de tentar decifrar ou mudar. E deixa comigo. Eu consigo enxergar a realidade como ela se apresenta. Eu me valorizo o suficiente para não aceitar migalhas e me afastar se for preciso. E mesmo depois de um término, permitir o processo de luto, deixa para lá a relação que acabou e focar na sua reconstrução, no autocuidado, deixa comigo. Uau, realmente dá para aplicar em muita coisa. É quase um framework para a vida. Tema mental para navegar as interações e os desafios. Redirecionar a energia do externo incontrolável. Para o interno, que é onde a gente tem poder de agência. Nossas reações, escolhas, ações. Reivindicar a nossa paz e o nosso poder pessoal, né? Exatamente. É uma proposta bem pragmática, no fim das contas. Para quem se sente sobrecarregado, tentando dar conta de tudo e de todos, talvez seja um caminho interessante. Em vez de lutar contra as ações e opiniões dos outros o tempo todo, focar na qualidade da sua resposta. E a promessa é que isso traria mais clareza, menos estresse e uma sensação maior de estar no comando da própria vida, né? O que, convenhamos, é algo bem valioso hoje em dia. Sem dúvida. No meio desse turbilhão de informações e demandas, ter uma ferramenta para encontrar um pouco mais de centro parece útil. Com certeza. E pensando nisso tudo, acho que fica uma reflexão interessante para a gente levar daqui, inspirada nesses textos todos. Manda aí. Em qual pequena área da vida, pode ser micro mesmo, cada um de nós percebe que gasta uma energia danada tentando controlar algo ou alguém que, no fundo, a gente sabe que não controla? Boa pergunta. Sempre tem uma área assim, né? Sempre. E se só nessa areazinha, talvez por uma semana, a gente experimentasse aplicar conscientemente o deixa pra lá em relação ao que vem de fora, e focasse toda a atenção no deixa comigo. Tipo, ok, isso eu não controlo, mas o que eu faço agora? O que será que mudaria, né? Na nossa energia, na nossa paz interior, mesmo que fosse só num pequeno aspecto do dia. Fica aí a provocação pra gente pensar e, quem sabe, testar. O que aconteceria se a gente soltasse um pouquinho as rédeas do externo e puxasse mais as rédeas do interno? É para refletir. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios.